Hoje, 26 de dezembro, nós gostaríamos que as pessoas que não têm acesso à revista Veja compartilhem conosco esse vídeo, porque o Brasil é um país assim muito surreal. As coisas acontecem por um lado, a gente vê esperança, do outro vê um verdadeiro assim, é um caldeirão, viu? Essa revista aí já é de conhecimento da maioria das pessoas, dos assinantes. Coloquei aqui a capa. A edição diz o seguinte, né? É que tem em mãos. Nos celulares do poder, entrevista exclusiva, o Hack Vermelho diz que novas mensagens comprometem ministros, militares e até o presidente Bolsonaro. Revista Veja. Bom, talvez seja esses os motivos que o Brasil ainda convive com suposições, conjecturas de hacks. Hack já diz, né? São pessoas que fazem hackeamento ilegal. Mas a revista publicou aqui em 3 páginas. Então vocês depois, aqueles que assinam a revista, compartilhem. Porque a gente já sabe que o pacote de crime de corrupção do Sérgio Moro, esse já foi para as calendas gregas. Porque lá no início, quando foi apresentado o pacote anticrime e corrupção, aliás, antes, a Previdência, que foi desidratado, daqui a 5 anos terá que ter uma nova reforma na Previdência Social. Imagine isso. Claro que isso aí não esmoreceu o Paulo Guedes, ele tem pontuado bem, tem até um texto da revista que elogia. A reforma silenciosa. Sem muita alarde, o ministro Paulo Guedes implementa uma agenda de mudanças que podem revolucionar a máquina federal, como a digitalização de processos, a revisão de regras arcaicas e a redução de funcionários. Isso aqui é muito interessante, porque o Paulo Guedes ele é fantástico, ele vai driblando e fazendo as coisas com honestidade e seriedade, ele vai dando tudo certo, mesmo com os percalços. Mas nós sabemos que no meio do caminho tem uma pedra para o governo Bolsonaro chamada Flávio Bolsonaro. Eu acho que por falta de articulação e provavelmente por faltou assessoramento. Olha, gente, era só eu diria assim, se eu fosse o presidente da República e não tivesse como filho o Flávio Bolsonaro, que foi de Aleste, dizia o seguinte, olha, ele está entre os 17 que estavam na casadinha. Ele foi o menor, com R$1.200.000. O maior é do PT, tem 48 milhões de reais. Investiga tudo. Como a Petralha tem mais medo de ser investigado do que o Diabo da Cruz, isso aí já tinha sido dissipado. Mas cada qual teria sido, claro, né, que isso não isentaria a culpa, mas dissipado de uma forma, todos iam prestar conta, correto? Porque o pacote anticrime de corrupção do Sérgio Moro, veja bem, ele foi distribuído pelo Rodrigo Maia. Imagine para quem? Para o deputado do Pressão, o Freixó. O Freixó, inclusive, já se apropriou disso, que ele é o responsável pelo pacote anticrime. Já tem outro também do PT, né? Aí vem surgindo, hein? Recentemente agora apareceu na figura o juiz de garantia. Vai ter um juiz de garantia e já o julgador, que são 2 juízes no processo. Olha, se a justiça no Brasil, dessa forma, a gente já sabe como é que funciona a procrastinação, né? Todos os recursos embargo e a prisão de segunda instância, que já deveria estar há um século atrás vigorando, como nos países realmente que são sérios, o regime civilizatório funciona para todos. Eu até diria que um país, quando a justiça se questiona no primeiro ano de governo, e que nós sabemos que o Sérgio Moro fez o pacote mais bem feito de toda a história. E, inclusive, aquilo ali devia ser a prioridade número 1. Por que eu insisto? Porque existem 150 deputados federais envolvidos com desvio, inclusive alguns diretamente no Lava Jato, e alguns senadores. E o que envergonha o Brasil, se nós formos falar do que já ocorreu no próprio governo Bolsonaro, não é corrupção, é a manutenção daqueles que deveriam já estar fora. Porque ou se faz uma faxina completa, tudo pela metade não funciona. Tem que ser uma asepsia, uma desatização. E esses efeitos maléficos, eles se espraiam por todo o Brasil. Quem comemorou demais agora
o juiz de garantia foi o governador Maranhão, os petistas. Na verdade, não se fala mais em PT, o PT acabou-se. A sociedade rejeitou Lula. Ele não pode colocar mais nem o rosto na janela que é vaiado. Ele só tem aqui um pequeno grupinho de apoiadores que estão entranhados ainda com o dinheiro da corrupção, que é o caso do filho dele, todos sabem, o Lulinha. O Lulinha está a um passo de chegar futuramente ele vai até ser um delator, porque a soma de dinheiro que o Lulinha, o número 1, né, porque tem o número 2, esse cara, o que ele tem de dinheiro, de propriedade, é uma coisa que começou a aparecer, né? E olha que nós estamos ainda no início, e quando chegar no patrimônio do Lulinha, vai estarrecer mais uma vez o Brasil. Na realidade, a Lava Jato ela criou um povo de vários tentáculos. Porque aí tem BNDES, tem Telefônica. A Odebrecht até, inclusive, foi interessante quando o ministro Toffoli disse que a Lava Jato quebrou as empresas do Brasil. Pasme, isso aí está nas redes sociais. O próprio Marcelo Odebrecht que não. O que ocorreu foi nos Estados Unidos que um dos funcionários, ele chamou de traíra, entregou a empresa para os americanos e dele, lá no americano a empresa teve que ressarcir numa delação chamada de leniência, para o Departamento de Justiça, é algo muito grande, eu sei que é coisa de bilhões de dólares. Mas por que eu volto a esse tema aqui? Gente, se isso está ocorrendo em Brasília, se isso está ocorrendo em todo o Brasil, com a rejeição dos homens de bem, mas veja bem, o que dizer de Roraima, gente? Que aqui nós somos um antro de corrupção, mas não é de hoje não, é de 40 anos consecutivos. Aqui quando a gente pensa que o governo é ruim, chega um pior do que ele. O Denário, hoje ele já está com a rejeição, se tivesse uma pesquisa, que ele se envergonharia, ele não tem uma obra de destaque, ele sucateou que já estava podre na saúde, ele agora botou praticamente na cova. A segurança pública aqui, que em vez de abrir concursos públicos, prestigiar os delegados, agentes de polícia militar, ele tem feito o contrário. Não funciona assim não, Denário. Agora, os homens de bem estão se surgindo. Nós confiamos naqueles que têm voz de vez e que têm profissão de fé em Deus e que amam esse país, que não se acomodem. Porque o exemplo de Brasília ainda não é ideal. Digo porque a pedra do caminho chama-se Flávio Bolsonaro. Isso foi o suficiente para travar as investigações de Lava Jato, através do qual 6 meses de atraso. Ora, um país que precisa de velocidade, nós estamos agora nos trilhos, agora o trem precisa andar. Não adianta colocar nos trilhos e pode ficar parado. E muitas medidas aí pontuais que já deveriam ter ocorrido estão sendo travadas, porque as forças dos mal ainda são fortes. Olha o exemplo de Roraima. Eu falo em si, como é que num país sério, um cidadão que foi preso, que é o Jacenier, por peculato, gente, a Operação Gafanhoto, praga do Egito, cartas marcadas, e a última, Real Flash, esse cidadão é um laranjal, tem 339 imóveis, apenas num dos nomes de conta dele, de um laranja. Agora imagine a da esposa, que já é da rede nacional, coloquei bastante vídeos. Será que nós, a sociedade, será que o poder que nós temos de sociedade não dá para fazer um movimento, tirar esse cara? Porque pelos deputados a gente nota que não há boa vontade. Tanto é que a CPI, que foi criada para a saúde, quando concluir, eu não tenho mais nem hospital. Acho que até nem mortos terão mais. Aliás, só terão mortos. Porque não funciona, é um caos. O Ministério Público Federal, o Estadual tem que socorrer a população. Os fiscais da lei têm que agir. Nós não podemos ficar agora aqui só clamando no deserto. Nós temos homens de bem aqui. Roraima hoje serve de deboche. Inclusive, o Gianni Gentili fez lá uma piadinha e disse que os venezuelanos, etc., né? Aí comparou Roraima. Olha, imagine eles gostarem de Roraima, como se aqui fosse um estado caótico. E realmente, aos olhos da nação, se nós tivermos aqui medidas pontuais, e os venezuelanos realmente estão aqui, já estão de uma certa forma entranhados, a gente não sabe o que fim terá, porque não tem nenhuma medida pontual para que haja. Porque nós temos aqui, o exército briga bem, mas os que tem na rua são muitos. Gente, o que eu posso dizer é o seguinte: o Brasil não existe. Como disse o meu amigo Júlio Martins, é um país surreal. Aqui mesmo, meu amigo, é o país da Jabuticaba. Mas não vamos nos desesperançar, vamos continuar falando, pedindo a Deus que nos dê força e não desistimos de defender essas pessoas que morrem no hospital por falta do mínimo necessário. Uma saúde que está no caos, uma educação, acabou-se, zerou.
e as vicinais, os prédios públicos aqui se acabando. Minário, você perdeu. Você começou a prestar conta com Deus, que tudo veio por antecipação. E com os homens, você marcou a sua história com remorso. Obrigado a todos.